dessas coisas. Eu gosto. Levar o gatinho junto. Boa noite, obrigado pela presença. Até o Fábio resolveu vir hoje, né? Então, tá bom. Obrigada, gente, tá? A gente vai falar sobre indulgência. A indulgência, em tudo que eu li, é uma virtude quase sempre esquecida. Né? Ser indulgente, depois de tudo que eu li, é realmente muito difícil. É uma prática difícil e acho que poucos conseguem ser indulgentes. Poucos. Nós temos que aprender muito para poder ser indulgentes. Então vamos lá. Vamos começar sobre o que diz o nosso dicionário, né? O significado da palavra indulgência. Disposição para perdoar culpas e erros, clemência e misericórdia. Absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa e perdão. Então isso é o que diz o nosso dicionário. Então eu comecei pela doutrina católica, porque desde pequena eu ouço muito a palavra indulgência, mas eu nunca entendi bem o que seria uma indulgência. Sempre, a bem na verdade, né, relacionei a indulgência com o pecado, né, porque a impressão que eu tinha que você tem que, né, fazer essas indulgências. A igreja pede que você cumpra com essas indulgências. Mas eu era criança, passou e até hoje realmente eu acho que eu nunca cumpri uma indulgência católica, porque realmente nunca, de fato, fui ver o que é, foi saber o que era uma indulgência. Então, para a doutrina católica, as indulgências são concedidas para reparar as penas temporais causadas pelo pecado. Ou seja, para reparar o mal causado como consequência do pecado, através de boas obras. Remissão dos pecados concedida pela igreja. Então, a igreja concedia a remissão dos pecados dos fiéis. No início do cristianismo, os fiéis se arrependiam e se confessavam, e eram chamados a perdoar uns aos outros. Né, vamos dizer assim, cara a cara, eles se encontravam para se perdoar. A igreja fazia esse tipo de trabalho com eles. Na Idade Média, a igreja começou a vender indulgências. Era uma espécie de carta que o Papa, né, não sei quem era o mais alto sacerdote, que prometia o perdão dos pecados. Então, quer dizer, a pessoa estava com o pecado, cheio de pecado. Muitos presos faziam isso, né? Eles sabiam que eles não iam sair da cadeia, que o final de vida deles era dentro da cadeia, então eles pediam, né, essa carta para outra pessoa. Pediam indulgências para outras pessoas. Então, isso é o que a gente vê na doutrina católica. Martinho Lutero, ele era um monge alemão. E ele quebrou o monopólio da Igreja Católica, fazendo surgir outras igrejas cristãs no século XVI. Na Reforma Protestante, da qual ele fez parte, ele afirmava que as indulgências não levariam diretamente ao céu. Então, quer dizer, não adiantava você comprar indulgência. Isso não te levava ao céu. Né? Você não ia... Tem um umbral no meio do caminho, quer dizer, não sei porque esse pessoal comprava as coisas. Tinha que passar por ele, a gente sabe disso. E ele questionava o conceder das indulgências em troca de bens. Certo? Como a igreja já fazia, ela vendia e ela trocava as indulgências por bens. Muito bem, eu até uns 8, 10 anos atrás, eu trabalhava numa ONG ligada à Igreja Católica. E eu vi isso, gente. Eu vi pessoas... Eu atendi uma ligação de uma senhora dizendo, olha, avise o padre João que a casa que eu prometi eu vou dar, sim. Teve até um fato muito interessante que aconteceu, que quando começava a missa, eram 3 folhas de pedidos, né, de ação de graças, né, 7º dia, pessoas que tinham falecido e tal. Tudo isso acontece na missa, né, todo começo de missa, todo mundo, eles fazem tudo isso. E o diretor, que era o padre, né, ele se implicou um pouco dizendo que demorava muito
Ah, imagina, 15, 20 minutos antes de começar a missa, tudo aquilo. Ah, não precisa. Vamos resumir, só 7º dia e aniversários. Ah, tudo bem, 5 minutos falava tudo. 15 dias depois ele fez outra reunião. Ó, a gente vai voltar a falar tudo de novo, viu? Por quê? Vocês já viram a caixa de esmola? Está vazia. Ou seja, o fiel realmente ele troca. Né? Ele pede uma indulgência, ou ele pede uma graça, e ele vai lá e põe um dinheirinho, oferece uma casa. Tudo isso a gente vê. Então, a Igreja Católica hoje em dia continua agindo da mesma forma. Não houve mudança. Né? Elas ainda não mudaram, ainda são ligadas ao pecado, e elas exigem que o fiel vá confessar-se e rezar de acordo com as intenções do Papa, visitar igreja ou oratório público. E no caso dos mortos, ela é eficaz, ela acaba. Tudo bem, sabe? Não tem mais indulgência, morreu, não tem mais indulgência, está tudo certo. Esse exercício que os católicos fazem de rezar de acordo com as intenções do Papa, visitar a igreja, agora na Páscoa é uma indulgência. São indulgências que eles devem fazer para a Páscoa. Isso eu ouvi de uma pessoa bem católica. Então vamos lá. E como o Espiritismo define as indulgências? Nós vamos encontrar a indulgência no capítulo 10. Agora eu tenho que tirar meu óculos, tá? Que diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ele está no capítulo 16, no parágrafo 16. Então, o Espírito Protetor José, ele nos diz o seguinte: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa, plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos, severos, senão sobre vós mesmos? Primeira coisa aqui, vocês já conseguiram ver a diferença entre a Igreja Católica e o Espiritismo? Aqui não existe pecado, Muito pelo contrário. A indulgência para o Espiritismo é misericordioso, Ele respeita, acima de tudo, a outra pessoa, ele não julga, não questiona, não pergunta, a não ser que ele possa ajudar, Isso que diz o Espírito José. Se for para ajudar, ele deve intervir. Se não for para ajudar, ele conhece a culpa do outro, ele sabe o erro do outro, mas ele vai guardar para si. Não vai simplesmente começar a falar. Imagina a gente numa rodinha de amigos, Quantas vezes a gente entra numa rodinha de amigos e sai uma fofoquinha. Ah, viu fulaninha? Viu como ela se vestiu ontem? Viu como ela foi na festa? O que seja. Quem nessa roda é capaz de dizer o seguinte: não, vocês estão enganados. Ela gosta do que ela usa. Eu acho que se ela se sente bem, nós devemos respeitar. Quem de nós? Quantos de nós vamos fazer isso sem ter o receio de ser
né, taxado de qualquer coisa, como, puxa saco, você não enxerga direito o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, assim, quem de nós faz né, sem ter medo dessa taxação que vem do outro? O Espírito José, né, ele nos orienta a não julgar o próximo, e o próximo pode estar bem próximo. Bem próximo. Que antes de julgarmos qualquer pessoa, devemos nos julgar primeiro. O meu erro foi igual ao dele. Então, por que eu acho que eu sou superior a ele? Por que eu julgo a ele e não escuto o que aconteceu comigo? Não presto atenção no meu ato. Não devemos falar sobre os defeitos dos outros. Ai, como é difícil, né, gente? É uma prática difícil não falar sobre o defeito dos outros, né? A Marina mandou uma palestra de um amigo dela, né? Muito boa, diga-se de passagem. Como é coincidência, né, Marina? Uma coisa assim, ela nem sabia que eu ia falar sobre indulgências e ela colocou no nosso grupo. E ele faz no meio da palestra dele, ele faz ele traz um exemplo muito interessante. Estamos todos na casa espírita, né? A palestra começou, entra pela porta uma moça com um salto alto, uma roupa que não seria, vamos dizer, para a ocasião, tá? Anda pelo salão, vem e senta na primeira fileira. Quantos julgaram ela? Quantos não fizeram tchu-tchu-tchu? E se não fizeram tchu-tchu-tchu, não pensaram, pelo menos. Pô, precisava vir de salto alto, fazer esse barulho aqui dentro? Sabe? Isso é a roupa que ela tem que usar. Então, por que a gente vai se preocupar com ela? Né? A gente não devia dizer, poxa, que bom que ela conseguiu chegar. Não é verdade? Para ouvir a palestra. Para crescer um pouco com essa palestra, com certeza, como nós estamos aqui para crescer. Não, a gente sempre julga da outra forma. Né? E não adianta a gente dizer que não, eu não julgo. Todo mundo julga, gente. Todo mundo. É uma coisa que não adianta. É automático, realmente é automático. Se esse defeito, como eu coloquei, vir a público, devemos tentar abrandá-lo, que foi o que eu coloquei do grupo de amigos, né, que estão conversando sobre uma pessoa e você tentar abrandar, né, toda aquela discussão sobre a pessoa. Mas, acima de tudo, quando a gente for se colocar dessa forma, a gente tem que se colocar de uma forma séria. Séria. A gente tem que ser verdadeira. Sabe, porque se você não for verdadeira, você vai deixar uma falha ali. Não, pera, ela está dizendo, mas ela não mostrou que é isso mesmo que ela pensa. Ela não se colocou tão bem assim, para que a gente entenda que ela realmente está tentando colocar panos quentes, né, em cima dessa nossa discussão. Então a gente tem que ser muito verdadeiro, muito forte, né, para se colocar nessa hora. Não devemos nos ocupar do mal dos outros, a não ser que seja para o bem comum. Aí é o seguinte, né, que a gente quer dizer, o que ele quer dizer com isso. Todos nós, né, cometemos erros. Esse erro pode fazer mal só para mim, não é verdade? Se ele está fazendo mal só para mim, eu posso até ajudar essa pessoa, né? Ou ser ajudado, né? Você pode ser ajudado. Agora, se esse mal está mexendo com uma comunidade, então é necessário que alguém converse com essa pessoa, oriente essa pessoa sobre o que está acontecendo. Porque ela não está fazendo mal só a ela mesma, ela está fazendo mal a um grupo todo. Então, isso sim a gente tem que intervir. Quando for para o bem, não só dela, como para um grupo como um todo. Quando perdoarmos um irmão, devemos perdoar. Não devemos perdoar pelo esquecimento, mas perdoar com acolhimento. Tudo bem, eu perdoei. Sem realmente perdoar do coração. A gente conversou isso numa aula, inclusive, né?
O que adianta a gente dizer, está perdoado, mas eu não quero cruzar com essa pessoa nunca mais, eu não quero ver, eu não consigo conversar com ela, mas perdoei. Né? Como disse a Marina, Deus sabe que eu não perdoei. Né? Deus sabe que eu estou simplesmente falando da boca para fora, que eu perdoei essa pessoa. E eu realmente não perdoei. Então, perdoar verdadeiramente é acolher essa pessoa. Não é fácil, gente. O perdão, para mim, é uma coisa difícil. Sou sincera para vocês. Então, assim, eu sei que é isso, que você deve acolher a pessoa, né? Que ela deve ser respeitada, entendida, e realmente, se você a perdoou, ela vai fazer parte da sua vida, porque você perdoou. Então, ela tem que fazer parte da sua vida, sem que você tenha as recaídas, né? Porque você já perdoou. Vamos lá. Mais um pouquinho. Estou quase acabando, tá? Continua o espírito protetor José. Vamos ser severos para conosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. A gente tem que entender. É difícil, né? Como eu disse, quando ele está próximo, então é muito mais difícil de entender as fraquezas. Né? Um filho, o pai, o irmão. É difícil entender essa fraqueza. A gente não entende e não aceita muitas vezes. Né? Não consegue aceitar a fraqueza do outro, principalmente se ele está muito próximo. Nós temos defeitos e hábitos ruins a corrigir. Com certeza nós temos defeitos e hábitos ruins a corrigir. Então, por que a gente acha que nós estamos sempre acima dos outros e não conseguimos ver os nossos próprios erros? Por que o erro do outro eu consigo apontar, mas o meu erro eu não consigo? Por que é mais fácil eu enxergar o erro do outro do que o meu? Por que eu primeiro não faço o meu julgamento para depois poder falar do outro? Nem falar, poder ajudar ao outro, né? Que é o melhor. Para a caridade, devemos ver de uma forma superficial os defeitos dos outros e tentar, sim, ver o que de bom há neles, pois com certeza existem bons sentimentos nessa pessoa, mesmo que não consigamos ver de uma maneira clara. Isso é uma realidade. Muitas vezes a pessoa, para se proteger, até esconde esses sentimentos. Né? Tem pessoas que não colocam os sentimentos para fora, né? De uma forma muito simples, mas tem pessoas que não conseguem isso. Então a gente tem que realmente entender que ele tem a gente tem que enxergar, não, ele tem alguma coisa de bom. E é mais importante ver esse lado bom do que o lado ruim, porque o lado ruim, como a gente está dizendo até agora, todos conseguem ver. Então a gente tem que realmente tentar ver o lado bom, né, de cada pessoa. Então, nesse capítulo, né, que o Espírito Protetor de José traz para a gente sobre essa reflexão, ele tem 3 perguntas. A primeira delas é: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Com certeza não. Se acontecer a repreensão, ela deve ser feita de forma útil e não para denegrir o outro. E ainda lembrarmos que a censura que fazemos deve antes ser feita a nós mesmos. Então aqui eu vou colocar um exemplo de um pai e filho, que é muito simples. O filho fez alguma coisa que o pai não achou certo, mas eles estão no meio de umas pessoas, lá, de um grupo de amigos. Este pai vai e repreende esse filho na frente de todo mundo. Como que esse filho vai se sentir? Humilhado, agredido, certo? Se esse pai pegar esse filho, levá-lo até um espaço no qual ele vai ficar tranquilo com esse filho e conversar com o filho sobre o erro dele, né, e tentar ajudá-lo a não cometê-lo novamente, ou então se cometer, falar, dizer, olha, se você cometer de novo, eu quero de novo que você me procure para a gente conversar. Esse filho não vai se sentir muito mais acolhido e com muito mais certeza de que esse pai está lá para ajudá-lo
e que tudo o que ele falar, né, tudo o que ele trouxer, vai ser um conselho, né, construtivo. O pai vai trazer um conselho construtivo. Como sempre que a gente for se dirigir a uma pessoa para ajudar, tem que ser um conselho construtivo. Porque nós queremos que ele cometeu o erro e nós queremos que ele melhore nesse erro. Então, tem que ser um conselho construtivo. A outra questão. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Depende do seu intuito. Não conseguimos não enxergar o mal. Seria até um prejuízo para o nosso progresso só enxergar o bem. Né? O que nós aprenderíamos se nós enxergássemos só o bem? Certo? Sabemos que o mal está aí. Então a gente tem que enxergar o mal. Mas se enxergarmos o mal no outro só para prejudicá-lo, isso é um erro, principalmente se for feito em público, como eu acabei de comentar agora. Se você apontar o erro do outro na frente de todos, você não vai ajudá-lo. Muito pelo contrário. Né? Você vai prejudicá-lo. Imagine, agora vamos trazer esse exemplo para o ambiente de trabalho. Você tem o seu chefe, e você cometeu um erro, alguém apontou esse erro que você cometeu, o que ele vai fazer? O chefe deve se dirigir ao empregado, ao funcionário no meio de todos? Não. Deve chamá-lo para que ele possa fazer com que esse funcionário progrida, melhore, ele deve chamá-lo também, como fez o pai, para um canto e uma conversa na qual ele vai orientar, certo? Com conselhos construtivos sempre. E a terceira questão. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que devemos usar a caridade bem compreendida. Se os erros de uma pessoa, como eu disse há pouco, né, prejudicam somente a ela mesma, não temos necessidade de fazê-los conhecidos por outros. Certo? Por que nós vamos apontar o erro da pessoa? Ela não está prejudicando a mais ninguém, a não ser ela mesma. Mas se podem causar prejuízos a outros, é melhor preferir a maioria do que o interesse de um. Então é melhor que todos, né, que o grupo, né, fique tranquilo quanto a esse erro, se entenda, né? E desmascarar a mentira e hipocrisia pode ser um dever em relação a outros que podem ser prejudicados por elas. Então, é sempre importante a gente saber que quando a pessoa está cometendo um erro e que ela está fazendo isso só para ela não está prejudicando ninguém com isso, podemos até ajudar, sem apontar o erro, podemos até ajudar. Mas devemos lembrar sempre que quando isso faz parte, né, quando isso pode interferir num grupo, numa comunidade, realmente a gente tem que conversar com essa pessoa, orientar, sempre acolhendo, né, sempre dando amor, sempre sendo misericordioso. Então, agora, para terminar, eu vou deixar uma reflexão, né? Que é uma frase do Espírito Protetor José, que diz o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Obrigada, boa noite.